Olá, Nutri de sucesso! Seja muito bem-vinda a mais um Acorda Nutri. E hoje nós vamos falar sobre como vencer a minha insegurança nos atendimentos, na hora de fazer parcerias, na hora de falar com a criança, com os pais, na hora de procurar escolas, insegurança no geral. Bom, aqui no Acorda Nutri nós conversamos sempre sobre os nossos sabotadores que nos impedem de atender com segurança e viver da nutrição infantil. Meu nome é Andréa Lins e hoje nós vamos falar sobre esse medo que é muito comum nas nutris que estão aí iniciando na nutrição infantil. E não só as que estão iniciando, mas quem já está há um bom tempo aí na jornada e ainda tem esse sentimento dentro muito forte que não deixa, conseguir viver o sonho de ser nutri infantil e ajudar muitas famílias. Bom dia, Larissa, bom dia, Fábio. Sejam todas bem-vindas. Então vamos lá. O que é insegurança? Eu vou desativar aqui os comentários. Insegurança é essa explicação eu tirei do dicionário e tinham lá várias explicações, mas a que mais cabe aqui para nós é falta de autoestima e confiança em si mesmo. Essa insegurança que a gente sente nos atendimentos nem sempre é falta de autoestima e confiança em si mesmo. E é isso que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje, a diferenciar a origem, a entender, na verdade, a origem da nossa insegurança, para a gente poder buscar realmente o que vai nos ajudar a vencer essa insegurança. E quando eu falo vencer, a gente usa palavras para chamar a atenção, mas ninguém vence uma insegurança. A gente diminui essa insegurança, a gente ameniza essa insegurança através de técnicas, através de busca de autoconhecimento, através de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa carreira, através da prática. Mas o que eu percebo, e por isso que eu trouxe esse significado aqui, o que eu percebo na maioria das nutris que me acompanham aqui, até das alunas, do método, enfim, é falta de confiança em si mesmo, falta de achar que não é capaz, falta de acreditar, acreditam que não tem o suficiente dentro delas para poder atender uma criança com qualidade, para poder fazer um atendimento bem feito. E aí, esse sentimento fica ruminando dentro da gente. E quando eu digo a gente, eu já tive insegurança também, muita insegurança. E eu vou trazer aqui para vocês o que eu fiz para vencer, para amenizar minha insegurança. Então, quando a gente fala sobre insegurança, vejam só, isso é o mais importante dessa aula. Saber a origem dessa insegurança. É falta de conhecimento ou é falta de autoconhecimento? Porque uma analogia que a minha psicóloga usou muito comigo, porque eu sempre fui muito de ir na psicóloga, principalmente ali no meu início de carreira, todo mundo tem problema no início de carreira, enfim. Ela usava a analogia de que é como se eu estivesse indo pro primeiro dia de aula numa escola que eu nunca fui. O meu primeiro atendimento é como se eu estivesse indo para uma escola, num ambiente novo, com amiguinhos novos, com professoras novas. E isso me dá medo, porque a gente tem medo do novo. A gente sai da nossa zona de conforto.
Então, quando a gente vai fazer os nossos atendimentos, quando a gente está ali iniciando, mesmo que você já seja formada há bastante tempo, que você não seja recém-formada, você já está ali formada há bastante tempo, mas você era de outra área, de outro nicho, você trabalhava em UAM e você decidiu atender. Essa falta de conhecimento da nutrição infantil especificamente pode te trazer essa insegurança. E aí a gente, sabendo que é falta de conhecimento, a gente busca conhecimento através de livros, através de lives, através de cursos, através de pós-graduações, e essa segurança vem aos pouquinhos, um dia um pouquinho mais, um dia um pouquinho mais, e aí começa a atender, começa a ganhar prática e essa segurança vem. E daqui a pouco a gente começa, é igual eu postei ontem, né? A atender como se estivesse em casa de pijama. Mas tem gente que já com pós-graduação, tem gente que já atendendo há um bom tempo, né? Ainda sente essa insegurança enorme a cada atendimento. Ainda sente frio na barriga, suador, né? Acaba a consulta, fica se perguntando se foi bom o suficiente, se não foi, se a mãe gostou, se a criança não gostou, o que aconteceu, o que fez de errado, o que tem que melhorar. E às vezes isso é falta de autoconhecimento. Porque nutre de verdade, eu sempre falo isso aqui, atender na nutrição infantil é simples. E muitas das vezes a gente traz essa simplicidade para a nossa consulta, a gente faz uma consulta bem feita e mesmo assim a insegurança ainda é enorme. E aí o que eu sugiro? Vá buscar ajuda, né, de psicóloga, de coach pessoal, enfim, né? Porque às vezes essa insegurança não é só na carreira, é em tudo, é nos relacionamentos, com o marido, com a filha, com a mãe. Essa insegurança às vezes é em dirigir, essa insegurança é em outros aspectos da vida e não só na carreira. E aí essa Nutri busca conhecimento, busca pós-graduação, faz inúmeros cursos e não vai atender, e não vai aplicar o que aprende. Porque o problema não é falta de conhecimento, o problema é falta de autoconhecimento. Então, muito importante, se você está assistindo a essa aula e sente essa insegurança enorme, por favor, entenda qual é a origem dessa insegurança e pode ser os dois juntos também, tá? Um não impede de estar com o outro. E essa frase eu já ouvi inúmeras... Ouvi não, né? Porque aqui nas redes sociais a gente só lê, né? Eu já li inúmeras vezes no meu direct. Eu já li inúmeras vezes ali entre as alunas. Eu sou pós-graduada em nutrição infantil, mas ainda morro de medo de atender. Tem uma Nutri que marcou muito, eu não vou citar nomes aqui, mas ela já estava 10 anos formada. Claro que ela era de outra área, né? Ela era da área de emagrecimento. E aí ela virou mãe e começou a se apaixonar pela nutrição materna infantil, que é bem comum, e decidiu, né, trocar de nicho. Foi fazendo essa transição aos poucos e de repente, vou até ativar os comentários aqui, e de repente ela... De verdade, ela tinha 3 pós-graduações, tá? Nutrição funcional, ela tem, na verdade, nutrição funcional, ela tem fitoterapia e ela tinha nutrição clínica também, tá? Já atuava em consultório, tudo bem que em outro nicho, mas ela tinha uma 4ª pós-graduação que era ser mãe, né? O filhinho dela já tem 2 anos, 2 anos e meio, uma coisa assim. Então, além de toda a teoria que ela tinha adquirido, que ela adquiriu nas pós-graduações, ela também tinha a vivência dela de mãe. Poxa, ela amamentou o filho dela, ela gestou esse filho, ela amamentou esse filho, ela fez a introdução alimentar desse filho, ela já tinha passado pela fase de seletividade alimentar desse filho.
E aí ela entrou no método porque ela tinha muito medo de atender, insegurança de atender. E foi onde eu sentei com ela, a gente se encontrou, né, individualmente. Eu falei, olha, não é falta de conteúdo. Você tem tudo nas mãos para ajudar uma mãezinha que está com dificuldade na amamentação. Você passou pela amamentação. E aí foi onde ela foi trabalhando dentro dela essa questão. E hoje ela é mais segura, assim, ela ainda está trabalhando, ela buscou ajuda, enfim. Então é isso, né? É tentar entender de onde vem essa insegurança. E aí eu pergunto aqui pra você, por que é importante vencer essa minha insegurança? Porque é fácil falar, vence a sua insegurança, mas a gente precisa ter motivação para isso. O que é motivação? Motivo para a minha ação. Se eu quero vencer essa minha insegurança, eu preciso ter motivos. E aqui eu trago 2 principais motivos, mas existem inúmeros se a gente for listar. O primeiro é, eu não realizo meus sonhos. Então, se eu não for atrás de vencer a minha insegurança, eu não realizo meus sonhos e ninguém vai realizar meus sonhos por mim. Ninguém vai entrar dentro do meu corpo e atender a criança e daqui a pouco começar a ser reconhecida como nutricionista infantil, e daqui a pouco começar a ser indicada, daqui a pouco construir meu consultório, daqui a pouco ser indicada por Deus e o mundo como a nutri infantil maravilhosa que atende a criança ali de forma maravilhosa. E isso é um sonho que eu tenho. É um sonho que você tem, Nutri, que eu sei que é ter um consultório próprio e atender muitas crianças. Então, se você não vence a sua insegurança, você não vai realizar esse seu sonho. E além disso, você deixa de ajudar famílias. Então, eu sempre faço o cálculo com as minhas alunas, né? Se você deixa, a gente faz assim um cálculo baixo. Se você deixa de atender uma família por semana, por dia, vamos fazer por dia, uma família por dia, você deixou de atender por causa da sua insegurança. E por causa da sua insegurança, você não postou nas redes sociais sobre o seu trabalho, né? Você não procurou parcerias por causa da sua insegurança. Você não falou ali pra vizinha que você sabe que tá precisando de ajuda, que você era nutri infantil por causa da sua insegurança. Então você foi deixando de alcançar famílias que precisavam da sua ajuda. Você deixou de atender uma família por dia. Você deixou de ajudar 7 famílias por semana. E aí, em 5 anos, você deixa de ajudar 1.800 famílias. 1.800 famílias. Em 5 anos de formada, você poderia ter ajudado no mínimo 1.800 famílias. E aí você vai protelando os seus atendimentos, você vai protelando a sua divulgação, você vai protelando as suas lives, você vai protelando os seus vídeos, você vai protelando os seus posts, você vai protelando as suas parcerias, você vai protelando buscar clínicas por conta da sua insegurança. E cada dia perdido é uma família a menos ajudada por você. O nosso trabalho é lindo e muitas famílias estão precisando desse nosso trabalho. E para isso a gente precisa vencer nossas inseguranças. E aí eu vou trazer aqui como eu venci a minha insegurança, porque não é de hoje que eu sou, não foi do dia pra noite que eu me tornei segura. Eu fui buscando essa insegurança, essa segurança. E aí eu trouxe aqui uma fotinho minha da formatura para perguntar aqui para você, Nutri, que tá aí com essa insegurança te prendendo na cadeira, não te deixando agir. E o nosso esforço para chegar até aqui? Porque ali eu tô sorrindo, porque eu tô feliz, né? Porque, poxa, eu me formei, uhul, eu me formei, meu canudo, né? A gente vai no salão, se arruma, tira foto. Mas só a gente sabe todas as dificuldades que a gente passou para chegar na nossa formatura. E aí, se você deixa a tua insegurança te dominar, Nutri, sinceramente, de que adiantou tanto esforço?
Por que você passou por todas as dificuldades da faculdade para se formar e não ter coragem de ajudar famílias? Por quê? Então pensa com carinho nisso. Resgata a tua essência e a tua história. Todas as dificuldades que você passou, todos os trabalhos que você teve que virar à noite para concluir, todos os dias que você foi para a faculdade doente porque tinha prova para fazer. Quem é mãe e fez faculdade enquanto foi mãe, como se virou para deixar a criança sei lá onde para conseguir se formar. Quem fez faculdade particular, né? Que teve que se virar nos 30 para pagar cada mensalidade, cada boleto que chegava ali todo mês da faculdade. De que adianta tanto esforço se você não vence a sua insegurança e não vai ajudar as famílias? Que foi para isso que você se formou. Então se questione isso. E como que eu venci a minha insegurança? Como começar a atender se estou com muito medo? Então aqui eu trago um pouquinho da minha história, isso é um pedacinho da minha história. Mas eu venci a minha insegurança, eu venci o meu medo ajudando familiares, ajudando as minhas sobrinhas, né? Que nasceram, aí ajudei na amamentação, ajudei na introdução alimentar, começaram a ficar seletivas, eu fui buscando entender sobre a idade delas, o que estava acontecendo, a gente foi aplicando. E assim eu fui vendo que eu era capaz. Isso eu ainda era estudante, eu estava me formando ainda. E elas já estavam passando pela fase de seletividade. E eu pegava um pepininho na mão, elas recusando o pepininho. Eu lembro até hoje que comeu pepino até um ano. Chegou num ano, que era a fase que começa ali a seletividade. A Estelinha, que é a maior, que tá aqui sorrindo, hoje elas têm 5 anos, né? Ela começou a recusar o pepino e eu ficava, meu Deus, por que tá recusando o pepino? Aí eu peguei aquele pepino e comecei a brincar com ela, comendo o pepino assim, fazendo barulhinho, mordendo. E ela começou a me copiar. E nisso ela voltou a comer pepino. E eu me toquei, nossa, é isso que eu preciso fazer com os meus pacientes. Eu não tinha pós-graduação para descobrir isso. Eu descobri na prática. Então muitas nutris fazem pós-graduação e não se sentem seguras, porque a maior segurança de verdade é quando a gente vai para a prática. Só que muitas nutris não vão para a prática por conta da insegurança. Então fica um ciclo sem fim. Então, se você tem um bebezinho na família, com a vizinha, a amiga da amiga, vai atrás, se oferece para ajudar de forma gratuita. E seja sincera. Fala assim, e aí quando eu digo seja sincera, eu fui. Porque além das minhas sobrinhas, eu fiz o meu primeiro atendimento de consultoria de amamentação, eu ainda nem tinha me formado. Postaram lá no Facebook que tinha uma mãe precisando de ajuda, inclusive a minha psicóloga, né, porque ela me conhecia, e aí eu já falava pra ela que eu queria fazer consultoria de amamentação, que eu tinha passado por um estágio, enfim. E ela me indicou no Facebook pra essa mãezinha. E eu fiquei naquela, vou ou não vou? O que eu faço? Tô com medo. Isso que eu já tinha feito 1 ano de estágio na maternidade, né? Trabalhando apenas com amamentação. E eu também estava insegura, porque pela primeira vez eu faria atendimentos de amamentação sem ninguém do meu lado. Sem a Orcélia, que é a técnica de enfermagem, sem a Ingrid, que era a enfermeira obstétrica, que me acompanhava no estágio. Não tinha ninguém para dizer se eu estava fazendo certo ou errado. E eu fiquei com medo, eu fiquei insegura. E aí eu pensei, bom, é uma oportunidade que eu tenho de aprender. É uma oportunidade que eu tenho de começar a fazer o meu nome.
mesmo antes de me formar, então eu vou. Mas aí eu cheguei para essa mãe e falei, olha, me passa teu endereço, eu vou aí de forma gratuita, mas eu preciso ser sincera com você de que é o meu primeiro atendimento a domicílio, sem ninguém do meu lado, sem ninguém me supervisionando. Então você quer que eu vá? Porque aí eu te atendo de forma gratuita, mas eu vou aprender com o caso. E ela falou, pode vir, não tem problema, desde que tenha alguém aqui me ajudando já tá ótimo. E eu fui, com medo. Cheguei lá me tremendo, mas eu fui. E aí eu tive que voltar 3 vezes com essa mãe, porque realmente foi o caso, né? O meu primeiro caso sozinha foi o caso. Até que eu percebi, e isso é uma das melhores partes de a gente ser sincera, eu percebi que eu não ia dar conta, que estava mais difícil do que eu pensei. E aí eu tive que pedir socorro para a Orcélia e para a Ingrid, que eram ali as enfermeiras da maternidade onde eu estagiei. E aí foi onde eu levei essa mãezinha lá. E aí a Orcélia tentou colocar esse bebê para mamar, ela não tinha reflexo nenhum de sucção. A gente tentou de tudo. E aí eu percebi que o problema não era em mim. Não foi porque eu fui insuficiente que eu não consegui. Foi porque o caso era realmente muito complicado. E aí a gente teve que encaminhar para uma fonoaudióloga. Então, 2 aprendizados com esse relato aqui. Vai com medo. Vai com medo. Mas se isso te tranquiliza, seja sincera com essa mãe de que você está no início, de que você está aprendendo. E o fato de você ir de forma gratuita diminui um pouco esse teu receio de que tem que ser perfeita porque ela está me pagando, né? E o segundo aprendizado é, se você ver que não vai dar conta, peça ajuda para quem já está há mais tempo trabalhando com isso. Não é feio. Até hoje, se eu vejo um caso difícil, eu peço ajuda para quem eu sei que tem mais experiência que eu, tá? E aí, vocês devem estar se perguntando, deixa eu desativar aqui os comentários, o que vale mais para vencer a minha insegurança? É estudar mais? Eu tô muito insegura hoje, o que eu tenho que fazer, Déia? Eu tenho que estudar mais? Ou eu preciso investir em uma psicóloga? Ou eu preciso ir para a prática, começar a atender? Porque você falou aqui, hoje, agora eu já não sei por onde eu começo, mas eu sei que eu preciso vencer essa insegurança. O que vale mais, Nutri? Os 3. Os 3. Mas você vai saber qual tem peso maior nesse momento. Eu vou dar um exemplo de uma Nutri que entrou na última turma do método Nutri Kids, fez das tripas coração para pagar a primeira parcela, e aí ela assistiu a aula da psicóloga que tem lá sobre insegurança, sobre medos. E aí ela falou assim, Déia, desculpa, eu vou pedir o reembolso, né, que a gente tem ali a nossa garantia, eu vou pedir o reembolso, porque depois daquela aula eu percebi que a minha prioridade não é conhecimento, a minha prioridade é a psicóloga. Porque eu vou passar aqui por todo o curso, eu vou entender tudo, mas eu vou continuar com problemas, né, a serem resolvidos, que somente uma psicóloga vai poder me ajudar. E eu falei, olha, tranquilo, vai, te cuida de você, cuida da tua mente, cuida do teu pensamento, depois você volta, não tem problema. Então é a gente colocar na balança qual desses 3 que a gente precisa mais. Se eu sou, por exemplo, recém-formada, ou se eu estou trocando de nicho, eu nunca atuei, nunca tive contato com o conteúdo da nutrição infantil, talvez a minha insegurança é porque eu preciso realmente estudar mais, eu preciso me aprofundar mais no assunto, e quanto mais eu estudar, mais eu vou me sentindo segura. Se a minha questão é, eu já estudei muito, e mesmo assim eu não venço a minha insegurança, talvez eu precise de uma psicóloga. Ou talvez eu já me acompanhe com psicólogo ou não, eu sinto que esse não é o problema. Eu já estudei bastante, mas falta eu ir para a prática. Às vezes eu estou muito ali na teoria, né? Não publiquei ainda nas redes sociais que eu posso atender.
não divulguei o meu serviço, e quando eu começar a ir para a prática eu vou ver que não é um bicho de 7 cabeças, que eu posso ajudar muitas famílias, né? Então assim, quais os efeitos colaterais que isso gera em mim? Se eu buscar ajuda, se eu descobrir a origem da minha insegurança, se eu for atrás da prática, é o sentimento de capacidade. Eu sou capaz. Não sei se alguém acompanhou aqui nos meus stories, mas eu tive uma aluna do método, né, que fez estágio comigo, estágio obrigatório, né? Então ela acompanhou muitas consultas minhas. E aí eu perguntei pra ela, nas primeiras vezes que ela acompanhou, assim, o que ela sentiu me acompanhando. E ela falou assim: eu senti que eu sou capaz de fazer a mesma coisa. E é isso. O que eu faço, você sabe fazer, Nutri. E eu trago aqui, assim, de forma prática, nas redes sociais, o que eu faço. É simples, tem um passo a passo. É só seguir. E aí você, com esse sentimento de capacidade, você se nutre, você se ama, você se estimula, você se motiva a cada vez se tornar uma profissional e uma pessoa melhor. E os beneficiados disso tudo não é você, são as famílias. Aquelas 1.800 famílias que você deixaria de atender se você não vencesse essa insegurança dentro de 5 anos. Então é nisso que a gente tem que focar. E aí, como última pergunta pra gente encerrar aqui, qual é o melhor momento para enfrentar minha insegurança? É agora. É hoje. É now. É já. Assim que encerrar essa live, assim que você encerrar essa aula, é agora que você vai enfrentar a sua insegurança. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é segunda que vem, não é mês que vem, é agora. Lembra que cada dia a menos que você se disponibilizar para ajudar uma família, é uma família menos ajudada por você. Então você não tem mais tempo de ficar em cima do muro, você não tem mais tempo de ficar com medo. Você precisa vencer essa sua insegurança a partir de hoje. Na verdade, não é vencer, é enfrentar. Porque essa insegurança vai diminuindo aos poucos. Mas tem que começar. E aqui eu trouxe várias formas de você enfrentar essa insegurança. E para finalizar, eu trouxe aqui um print da Mi. Deixa eu tirar aqui os comentários rapidinho. A Mi, ela me mandou esses prints antes de entrar no método. Ela é aluna do método, mas antes mesmo ela já me acompanhava nas redes sociais. E aí eu lancei um desafio lá no meu canal do Telegram. Se você não tá no meu canal do Telegram, entra, tá no meu link da bio. De vez em quando eu lanço ali um desafio, posto algum documento, né? É mais um canal pra gente estar ali trocando informações e conhecimentos. Eu coloquei lá no canal do Telegram que se você tivesse com medo de atender e você fosse ainda estudante, quem sabe, para procurar um bebê e ajudar, ou uma criança, enfim, e se oferecer para ajudar com o conhecimento que você tem. Não era para buscar mais nada de conhecimento, era para ir lá com o conhecimento que você tem e tentar ajudar. E a Mi me mandou esses 3 áudios e as fotos falando que ela viu o desafio no Telegram. No outro dia ela já foi procurar a gente para ajudar. Ela achou um bebezinho que era conhecido dela, não me lembro exatamente, tá? E que ela foi, o bebê tava com dificuldades na introdução alimentar. Ela chegou lá, eu não me lembro exatamente, mas eu acredito que a mãe tava dando papinha liquidificada. Ela chegou lá, orientou de dar cada grupo alimentar separadamente, pro bebê conhecer os sabores, conhecer os gostos e tudo mais. E também estimulou a autonomia do bebê, que ele pudesse comer com as mãos. Basicamente foi isso que ela fez. Então, depois deixa eu trazer o outro print aqui.
Olha o que ela falou. Ele pegou o brócolis sozinho, fiz atividade de coordenação motora com ele. Ele usou um movimento de pinça para pegar o brócolis sozinho e levar na mão. Ele não comeu, mas colocou na boca, lambeu, chupou. E aí ela falou: sou estudante, me formo em desenho, mas expliquei para ela que eu ia lá para orientar, não para ela passar por consulta nem nada, era para ver onde estava o problema e tentar ajudar. E hoje a Mia é uma nutri super segura de si. Por quê? Porque ela buscou essa segurança não brotou na cabeça dela, ela buscou, ela foi para a prática. E ela viu que ajudar uma mãe com dificuldade na introdução alimentar, nesse caso específico, não era um bicho de 7 cabeças. Ela foi lá, deu 2 simples orientações e mudou a vida dela. Então é isso. Era com isso que eu queria dar essa live. E também mostrar esse post que fiz, acredito que muitas devem ter visto, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, que é uma frase que é muito verdade, e eu quero que vocês carreguem essa frase com vocês todos os dias quando o medo e a insegurança bater. Aqui, ó, ficou grande. Você vai achar que sempre vai precisar estudar mais e que não sabe o suficiente. E os pais vão achar que com uma simples dica você mudou a vida deles. Então é assim que eu encerro o Acorda Nutri de hoje. Um grande beijo para todo mundo que esteve online comigo e para quem vai assistir depois. Uma boa semana e, por favor, comecem hoje a enfrentar a sua insegurança e vá ajudar famílias. Tchau, tchau, Nutri!